Boa noite, então, meus irmãos e minhas irmãs. Mais uma vez, graças a Deus, nós estamos aqui nesta quarta-feira, dia 7 de julho de 2021. E nós iremos estudar um pouco mais acerca da pregação da Palavra de Deus. Hoje eu trago algumas perguntas para nos orientar nesse nosso estudo. E pelo menos um conjunto de 3 perguntas. São elas, Por que devo ouvir a pregação do pastor ou da igreja? Não são apenas as palavras de uma pessoa comum. Como podem ser as palavras de Deus? São perguntas que nós iremos tratar hoje, não apenas das perguntas feitas, estas 3, mas sobretudo do espírito que há por detrás dela. E por espírito eu não estou sendo pejorativo, não estou dizendo que estão imbuídas de algo maligno, não é isso. A ideia é tentar entender o que pensa essas perguntas, o que está operacionalizando por detrás das perguntas, os mecanismos que nos fazem perguntar. Esta é a nossa ideia do estudo de hoje, de abordar essas perguntas de uma maneira clara, séria e bíblica, sem aqui fazer nenhum tipo de tratativa agressiva e hostil. Não, nós vamos tratar com respeito as perguntas que por vezes são feitas por aí, tá bom? Então essas perguntas são perguntas que surgem vez por outra, Eu vou repetir, porque devo ouvir a pregação do pastor da igreja. Não são apenas as palavras de uma pessoa comum, como podem ser as palavras de Deus. Por detrás delas habita o germe da desconfiança, da descrença, da incredulidade, dos ceticismos, tão próprias de nosso mundo moderno. Em tempos como os nossos, isso soa para alguns até como um ar de prudência, porque assim alguns se justificam. Não é correto acolher tudo o que ouvimos, seria ingenuidade. Infelizmente, sempre existiram pessoas religiosas que utilizaram a boa-fé das pessoas para tirarem vantagem. Portanto, estas perguntas elas demonstram sim algumas descrenças, ceticismo e incredulidade. E o que eu estou dizendo é que, infelizmente, alguns religiosos acabam promovendo isso. Então vocês acompanham a televisão e sabem que, infelizmente, alguns pastores, por um motivo ou outro, acabaram caindo em situações que não ajudam muito na figura do pastor, Mas não podemos, por isso, ser tentados a julgar o todo por uma parte. Isso é importante. Não é porque um pastor ou presbítero ou um oficial da igreja agiu de uma forma incorreta que todos são assim. Isto não é correto. A mesma coisa você dizer, como alguns dizem, e eu sou contra, todo político é ladrão. Isso não é verdade. A história, mesmo do Brasil, apresenta grandes políticos que lutaram pelo desenvolvimento da história do Brasil. Então, essa afirmação não é correta porque toma o erro de um ou outro como algo para classificar toda a classe. Isso não está correto. Obrigado pela água. Assim como não podemos usar essa mesma ideia para atacar advogados ou juízes. Não, isso não é correto. Assim também não é correto julgar toda a classe de líderes da igreja porque um ou outro cometeu algum ato desabonador. Mas não podemos, por isso, também ser tentados a julgar todos por parte, mesmo porque o cristianismo nunca enganou ninguém quanto a essas possibilidades. Jesus Cristo nunca disse que os líderes seriam perfeitos. Jesus Cristo advertiu a igreja: acautelai-vos dos falsos profetas. Ou seja, desde a época de Cristo, até antes, existiam pessoas religiosas que declaravam uma coisa e eram outras. Então, isso sempre existiu. Então, não há nenhum ineditismo nestas coisas. Segundo, o apóstolo Paulo também advertiu a igreja. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Isso Paulo disse aos presbíteros de Mileto, os presbíteros de Éfeso, em Mileto,
em Atos, no capítulo 20, verso 29. Portanto, assim nós devemos, primeiro, agir com sobriedade, nem com espanto desmedido com essas perguntas que foram feitas no início, porque Deus nos deixou sobre aviso, ou seja, sempre existirão pessoas que entram na igreja e dizem que é uma coisa e são outras. Jesus já dizia isso, então não há nada de inédito. Segundo, nem com autoconfiança fundamentada no orgulho. O que eu quero dizer com isso? Nós não devemos achar que temos as respostas para tudo. Não é essa também a ideia. E terceiro, nós devemos responder às perguntas com argumentação bíblica. E é isso que nós vamos fazer. Então vamos tratar de algumas perguntas aqui que falam acerca, que tocam no assunto de como acreditar nas pessoas que pregam a palavra de Deus. Nós vamos tratar disso de uma forma bíblica. 1. Por que devo dar ouvidos à pregação do pastor? Eu estou usando a pessoa do pastor porque eu estou pensando na pregação oficial da igreja, pregação institucional. Existe apenas essa? Não. Todos os membros, eles podem pregar, se por pregar você entende evangelizar. Então isso não tem dificuldade, você pode estar pregando o evangelho para um funcionário da tua empresa, para um colega que trabalha contigo. Você pode fazer uso de uma pregação como essa, entendendo esse tipo de pregação como um tipo de evangelismo. Quando eu fiz a pergunta aqui relacionada ao pastor, é porque o pastor é a figura institucional da igreja, que representa a igreja e deve, portanto, pregar a palavra para a sociedade. A pregação do pastor, ela visa o pronunciamento da igreja quanto instituição à sociedade. Minha igreja diz isso acerca de tais e tais assuntos. O ministro, ele vocaliza a pregação da palavra de Deus, da igreja, a qual faz parte, para a comunidade. Por que devo dar ouvidos à pregação do pastor? Primeiro, porque a pregação é o método de Deus comunicar a salvação. Diz lá o nosso texto em 1 Coríntios 1:21, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Portanto, logo, não ouvir a pregação pode ser considerado um tipo de suicídio espiritual, por assim dizer. Por quê? Porque se Deus escolheu a pregação para ser o barco de onde irá tirar você do navio que naufraga e levar ao porto, se você se recusa a entrar no barco, Deus tem culpa de você morrer afogado? Não tem. Ele proporcionou a pregação como veículo de salvação para levá-lo ao céu. O método de salvamento, quem escolhe é Deus, não somos nós. Então não nos cabe, nós que estamos nos afogando, naufragando no mar, impor a Deus um expediente para nos salvar. Não, eu só saio daqui de helicóptero, não quero de barco. Não, você não tem essa competência, né? Nós estamos, vejam só, naufragando, né? Vou usar essa metáfora do navio afundando. Né? E não cabe ao náufrago escolher o expediente por qual alguém vai salvá-lo. Né? Não tem cabimento. E Deus decidiu salvar a humanidade por meio da pregação do Evangelho. Então, por isso, nós devemos ouvir a pregação da igreja. Segundo, porque é o método de Deus também de edificar, fazer crescer a sua igreja. A pregação, ela é para corrigir, repreender e exortar. Isso está lá na segunda epístola de Timóteo, no capítulo 4, verso 2. Portanto, Deus escolheu métodos para tratar o seu povo, e a pregação é um deles. Deus tem arbítrio para fazer isso, autoridade para fazer isso, porque a igreja é dele. E por isso, por mais de 2000 anos, desde a sua fundação, nessa nova etapa com Cristo, o Evangelho tem sido pregado, porque Cristo disse, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho, aqueles que crerem e forem batizados serão salvos. Então nós estamos obedecendo o mandato de Cristo. Segunda pergunta
no espírito daquelas que eu fiz no início. Não é apenas uma pessoa comum, né? O pregador não é apenas uma pessoa comum, porque ele diz que prega a palavra de Deus. Ele não é Deus. Alguém pode pensar assim. Bom, o fato do pregador ser uma pessoa não significa que isso desqualifica a mensagem divina proferida por seus lábios. Você entendeu esse raciocínio? O fato de eu ser uma pessoa humana não desqualifica a mensagem. A mensagem é divina, embora o seu portador não seja. Isso não exclui uma coisa ou outra. Eu não preciso esperar que Deus venha e Ele mesmo fale. Ele autoriza pessoas para que o façam e a mensagem continua tendo a mesma qualidade divina, embora o seu portador possa ser humano. Espero estar me fazendo entender. Bom, então, a mensagem de Deus, a mensagem é de Deus, ela não é do pregador. Ele deve ser visto como um mensageiro. Por isso está escrito lá, em Apocalipse, no capítulo 2, verso 1. Ao anjo, abre parênteses, mensageiro, fecha parênteses, da igreja em Éfeso, escreve. Portanto, um dos títulos do ministro, do pregador, é anjo. Mas não é porque ele tem asas, pelo amor de Deus. Não é porque ele tem algum tipo de qualidade que destoa dos demais. Não, eu sou humano como qualquer outra pessoa. É que a palavra anjo significa mensageiro, é só isso. É um mensageiro. Então, o ministro, o pregador, ele é um anjo no que toca a ser mensageiro. E a mensagem, ela é autoritativa por si só. Ela tem autoridade em si mesma. Ela não depende do pregador. Então eu posso simplesmente, vamos usar uma outra metáfora, né? Imagine que aqui começa a incendiar-se, né? A porta da frente está fechada e eu digo, a porta lateral está aberta, vamos por aqui. Isso me deu algum estatuto divino? Não, eu continuo tão humano e cheirando fumaça como você. Eu simplesmente disse, saia por aqui. E nós vamos fugir do incêndio e ser salvos do incêndio, porque precisamos sair pela porta. Isso não faz aquele que falou que a porta está ali torná-lo alguém divino. Não, ele é apenas alguém humano que sabe aonde está a saída de incêndio. Uma vez alguém disse sabiamente, né? A pregação do Evangelho pode ser resumida assim: é um mendigo falando para outro mendigo aonde encontrou pão. Basicamente é isso. Quem vai salvar o outro mendigo? É o mendigo? Não, é o pão que alimenta tanto aquele que indica que existe pão, quanto aquele que foi indicado. Recusar-se a escutar a pregação, porque não é Jesus Cristo em carne que está falando, é rejeitar ao próprio Jesus Cristo em carne, conforme Mateus capítulo 10, verso 40. Quem vos recebe a mim, me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Logo, implica que quem não recebe a palavra, não recebe a Cristo. Eu aqui não resisti a fazer um trocadilho, né? Porque algumas pessoas podem dizer assim, eu só vou acreditar se Jesus Cristo vir falar comigo. Curiosamente, Jesus Cristo disse que aqueles que se recusarem a receber as pessoas que Ele envia em nome dEle, rejeitam a Ele, o Cristo encarnado. Você veja que curioso, né? A pessoa quer ouvir o Cristo em carne, mas o próprio Cristo em carne diz que se não receber aqueles que falam em nome dEle, Ele não os receberá. Ou seja, nós não podemos e não temos o direito de recusar ouvir acerca de Cristo, porque não é o próprio Cristo o portador da mensagem. Isso não faz sentido nenhum. Mas, como as pessoas são as pessoas, nem sempre elas fazem sentido para si mesmas. Hoje em dia, sempre ainda, até mesmo hoje em dia, sempre irão existir pessoas que vão tentar divinizar ou querer divinizar a sua maneira, a forma de ouvir a mensagem. Não, eu só escuto se falar desta maneira. Isso é ridículo. Não cabe a nós esse tipo de exigência, né? Nós somos os náufragos, nós somos os mendigos, nós somos as pessoas que estão
precisando sair de uma sala que está incendiando-se. Não é hora de escolher quem vai dizer aonde está a porta da saída. Terceiro, mas as palavras do ministro não são apenas uma interpretação da palavra de Deus, e aqui eu quero me demorar um pouco mais, porque existem algumas questões que são muito interessantes nesta pergunta, que precisam ser tratadas. Eu vou repetir a pergunta. Mas as palavras do ministro não são apenas uma interpretação da palavra de Deus? Bom, e por ser uma interpretação, isso implica que ela esteja incorreta? De maneira nenhuma. É possível extrair do texto sagrado a interpretação correta, ortodoxa, que significa de acordo com a doutrina, do que Deus está dizendo em sua palavra. O pastor está pregando uma interpretação? Sim, está. A pergunta não é se ele está pregando uma interpretação, é se essa interpretação está correta. É essa a pergunta que tem que ser feita. O interpretar não significa que está incorreto, isso não faz sentido. Eu posso interpretar corretamente. É a mesma coisa de pegar um mapa. O mapa nós interpretamos. É que hoje o Google e o Waze, eles nos ajudam muito a achar um caminho, mas os mais velhos vão lembrar do Guia São Paulo. Vocês lembram do Guia São Paulo? O Guia São Paulo é um calhamaço enorme que quando eu era office boy, um pouco mais de décadas atrás, você tinha que pegar o Guia São Paulo e tentar se encontrar, você tinha que interpretar para chegar na Estação da Luz ou em algum outro local de São Paulo. Agora, interpretar um mapa significava que o mapa estava errado? Não tem sentido. Por isso que essa desconfiança é uma desconfiança incorreta. Por três questões que eu vou colocar aqui. Toda tradução, e agora estou na página 2, toda tradução é uma interpretação. Por que existem tantas traduções da Bíblia em nosso idioma? Porque nenhuma tradução pode trazer uma equivalência perfeita de uma palavra estrangeira para qualquer idioma, inclusive o nosso idioma. Precisará fazer acomodações, e mais nem por isso pode-se classificar as traduções de errada, caso seja apontada alguma imprecisão de algum grau. Isso aqui é interessantíssimo, né? Por exemplo, algumas pessoas balançam as Bíblias, essa aqui é a palavra de Deus. E não está errada, de fato a palavra de Deus, porém traduzida para o nosso idioma. Então nós temos a Almeida Revista Atualizada que deve estar sobre o seu colo agora. Mas ela é a melhor tradução? Não necessariamente. Ela é uma tradução possível da Bíblia. Nós temos outras traduções tão boas quanto, com seus propósitos diferentes. E por que existem diferenças de tradução? Porque toda tradução é uma interpretação. Não existe pegar uma palavra idêntica do outro idioma e trazê-la para cá de uma forma idêntica. Isso não existe. Os técnicos, os tradutores precisam acomodar as palavras e precisam sim interpretar. E talvez isso te escandalize, mas você está com uma interpretação. Vou dar um exemplo que eu costumo dar quando falo de traduções. Por exemplo, a palavra em hebraico ish. Ish é homem. Para mulher, Ishá. Veja que combina, né? Ish, Ishá. Imagine Adão, agora fala de Adão no hebraico, dizendo, essa é Ishá, referindo-se a Eva. Porque de Ish foi tirado. Faz todo sentido, né? Até o som, Ish, Ishá. Agora, tenta traduzir para o português. Esta é a mulher, porque do homem foi tirado. O sentido está correto? Está, mas perdeu-se a sonoridade. A sonoridade se explicava, você percebia que era derivado. Ish, Ishá, é derivado.
Homem e mulher não são derivados. Por isso que algumas traduções procuram, às vezes, fazer acomodações e geram um tipo de arcaísmo, de antiguismo. Vou dar um exemplo, mas que é uma tentativa de aproximar-se. Quando a ARC, Almeida Revista e Corrigida, diz assim: esta é varoa, porque do varão foi tomada. Faz sentido. Eles estão tentando preservar a sonoridade e a derivação. Varoa, varão, melhorou. Agora, o único problema no século XXI é que ninguém mais usa a palavra varão. A última vez que eu usei foi para comprar cortina. Me dá um varão aí. Fora isso, não uso mais. Ninguém no século XXI, em sã consciência, vai chamar a pessoa de varão ou varoa. Talvez os círculos evangélicos que ainda usam a ARC, talvez, ou varão ou varoa. É possível, mas é um arcaísmo. No século XXI, as pessoas não falam assim no metrô, no trem, são para círculos próprios. Então perceba que as traduções são acomodações. Toda tradução é uma acomodação. E o pastor, ele interpreta de acordo com a Bíblia, com o sentido do original. Por isso que o ministro precisa estudar o grego e o hebraico para ter uma certa clareza do que está acontecendo com o texto. Então eu trouxe aqui, por exemplo, 3 exemplos que mostram algumas pequenas diferenças. Por exemplo, o Salmo 23, que é famosíssimo, 23, verso 1. Na Ara, Almeida Revista Atualizada, diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A NVI traz a seguinte redação: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Mudou? Mudou porque a Ara lança para o futuro, nada me faltará. A NVI, não terei falta. Mas esse uso desses 2 verbos acabam desacelerando a sensação. Eu não terei falta, eu não sentirei ausência, que a NVI traz um sentido um pouco mais próximo do original. E aí a Jerusalém, que é uma outra tradução, vai trazer a seguinte redação: Yahvé é meu pastor, nada me falta. Então, são pequenas nuances, mas tem diferenças. Aí Jerusalém recorre ao nome da aliança e preserva o som, Yahvé, transcreve do original para o português. As outras simplesmente usam caixa alta para falar aqui. Se você perceber, eu também tive esse cuidado para mostrar como essas Bíblias trazem. Tem diferença. No original, a NVI se aproxima um pouco do sentido do texto, que quer dizer assim: o Senhor é o meu pastor, Ele me basta. Este é um sentido mais próximo. Não porque o Senhor é meu pastor, então nada vai me faltar no que toca a faltar feijão, faltar afeto, faltar dinheiro. Porque algumas pessoas podem pensar, me falta dinheiro, então o Senhor não é meu pastor, me falta emprego, o Senhor não é meu pastor. Não é isso que o texto está dizendo. O texto não está dizendo que Deus não permitirá que nada te falte. O texto está dizendo que o salmista diz assim: ainda que me faltem as coisas, o Senhor me basta. Esta é a ideia do texto. Então pode faltar feijão, pode faltar afeto e talvez até emprego, mas o salmista diz: o Senhor me basta. Perceba como as traduções elas transitam com esse sentido, mas uma ou outra consegue acertar mais. Outra questão de interpretação. Toda leitura é interpretativa. Nenhuma leitura é imediata, mas faz valer do repertório do leitor e de sua acuidade no manuseio do seu próprio idioma. Ou seja, quando você lê a Bíblia, você se torna dependente do teu repertório. Se você conhece pouco vai saber interpretar. Quem conhece mais, ele vai bater o olho e vai dizer: esse texto está conversando com aquele outro texto que pode dizer outra coisa. Então a leitura, ela é interpretação.
Todos nós que vamos ler o texto, vamos fazer uma interpretação. Então, às vezes você ouve alguém ler e, às vezes, comentar aquela interpretação e você fica assim, puxa, eu li esse texto várias vezes, nunca pensei nisso. Por quê? Porque a pessoa que leu e está explicando, ela possui um repertório maior que o seu, né, para aquele texto, porque ela provavelmente estudou aquele texto. E terceiro, toda enunciação, por enunciação aqui eu falo o ato de falar, a fala, o discurso, é interpretativa. Todos fazemos uso de certo idioleto. O que é um idioleto? Eu estou fazendo um uso aqui. Quando uma etnia por exemplo, indígena, ou uma etnia de um pequeno grupo de pessoas é descoberto, diz que esse grupo tem um certo tipo de idioleto, um tipo de idioma. Todos nós temos um certo tipo de idioleto. Como assim o idioleto? São as palavras que nós usamos do nosso idioma. Então, se eu conviver com você, e você conviver comigo, você vai se acostumar com a forma como eu falo, as palavras que eu uso. Eu não uso todas as palavras da língua portuguesa, eu uso um certo número de palavras. E você também deve usar um certo número de palavras. E você deve recorrer a algumas palavras que talvez eu não recorra. Por exemplo, uma vez eu vi um pregador dizendo assim, fulano deu uma traulitada no outro. Eu nunca usei a expressão traulitada. Eu fui procurar no dicionário e de fato era um tipo de pancada, né? Mas eu achei aquela expressão curiosa. Eu não uso, não é do meu vocabulário, é do idioleto dele, é do convívio dele. Então, e nós falamos o mesmo idioma, língua portuguesa. Então, o que eu quero dizer é que o ato de fala também é uma interpretação, por mais que compartilhemos o mesmo idioma. O que eu estou dizendo aqui? Eu estou usando esses 3 fatores para mostrar que é ridículo as pessoas pensarem assim, eu não vou ouvir a pregação porque é uma interpretação. Gente, a tradução é uma interpretação, a sua leitura é uma interpretação, a fala é uma interpretação. Nós estamos sempre interpretando a todo momento, nunca deixamos de fazê-lo. Se você olha para o céu e diz vai chover porque está nublado, isso é uma interpretação. Isso não quer dizer que não vai chover, se de fato estiver nublado. Então o fato de você interpretar não desqualifica a mensagem. O que nós devemos tomar cuidado é se o ministro está interpretando corretamente. Aí vai da acuidade de cada um, né? O ministro da igreja presbiteriana, por exemplo, ele precisa estudar para poder pregar de uma forma condizente com o texto bíblico, né? E aí ele tem que fazer seminário e coisas do gênero. Mas o fato que a instituição ela provê para o pregador condições para a tarefa que ele tem que fazer. Então, a ideia de interpretar não é por si só algo que desqualifica. Uma quarta questão que é interessante é essa aqui. Mas se o pastor não pratica o que prega, já ouviu isso? Eu não vou ouvir a pregação daquele pastor porque ele não vive o que prega. A resposta a essa pergunta eu vou deixar aí para o Sproul, que foi um grande pregador e autor presbiteriano norte-americano, num texto encontrado em seu livro Razão para Crer. Diz assim Sproul: se o pastor só pudesse fazer pregações sobre o que conseguiu dominar pessoalmente, teria bem pouco sobre o que falar. Essa é uma das dimensões mais difíceis do ministério. Devemos lembrar que o sermão deve ser dirigido ao ministro tanto quanto à congregação. De fato, muitos desses sermões nascem dos conflitos pessoais do pregador. Ele tem de pregar sobre a santidade de Deus e a perfeita obediência muito antes de ter conseguido obedecer perfeitamente. Pregar num nível superior ao que você se encontra não é hipocrisia. Isso é importante. Então,
eu vi o pastor pregando isso, mas ele não consegue fazer isso. Ore por ele. Ore por ele. Há tantas coisas que eu anuncio e que me emociona ao iniciar, que quero alcançar tanto quanto você alcança, quanto você deseja alcançar. Agora, o fato dessas verdades não serem do alcance do pregador, não faz a verdade deixar de ser verdade. Vou dar um exemplo. Se eu fosse um ministro solteiro e não casado, eu não poderia falar do casamento? Claro que eu poderia e deveria, porque a Bíblia fala do casamento. Então, a verdade do casamento, ela deve ser pregada, não porque ela é vivida, mas porque ela é uma verdade. Por isso, essa ideia de que o ministro, as pessoas como que eu posso dizer? Vão adentrar ou vão vivenciar a pregação só porque o ministro vive o que prega, isso é um mito, isso tem que ser desconstruído. O ministro é um pecador, ore por ele, para que juntamente ele possa, como você, praticar o que prega. E como esse é um texto do Sproul, que fala até mesmo das imitações do ministro, também não posso deixar de citar uma outra questão aqui. Para o nosso bem espiritual, precisamos ter sempre em alta conta a tarefa do pastor como pregador da palavra de Deus. Quem destaca isso é J. Packer, em seu livro Entre os Gigantes de Deus. Citando o livro de John Bunyan, onde um personagem explica o retrato de um pastor para outro personagem, diz assim o texto: o homem de quem é esse retrato é um entre milhares de homens. Ele pode gerar filhos, ter dores de parto com seus filhos e pode nutri-los quando nascem. Visto que o vês de olhos voltados para o céu, o melhor dos livros em sua mão e a lei da verdade inscrita sobre seus lábios, isso serve para te mostrar que seu trabalho consiste em tornar conhecidas e desvendar coisas obscuras diante dos pecadores. E, visto que também o vês de pé, como que pleiteando diante dos homens, e o mundo por detrás dele, e uma coroa em sua cabeça, isso serve para te mostrar que, desprezando e dando pouco valor às coisas presentes, devido ao amor que ele tem no serviço de seu Senhor, ele está a caminho do mundo por vir, para ter a glória como seu galardão. Ora, disse o intérprete, mostrei-te primeiro este retrato, porque o homem de quem é este retrato é o único a quem o Senhor, do lugar para onde está indo, tem autorizado para ser teu guia em todos os lugares difíceis que chegares a encontrar pelo caminho. Belíssimo texto que mostra o ideal de um ministro. Aqui é o intérprete, é um personagem, dizendo ao cristão acerca de um retrato que eles estão olhando na sala. O ideal do pregador é este: ele é alguém apontando para o céu. Ele não está no céu, ele está a caminho para o céu. Mas o pregador é aquele que anuncia o Evangelho. O pregador é aquele que recebeu do Senhor Jesus Cristo o mando de ser o mestre da igreja, de ensinar a palavra de Deus aos fiéis. Portanto, este é um encargo muitíssimo difícil e pesado. E nós devemos o quê? Sempre orar pelos pregadores da palavra de Deus. Estes sempre sofrerão hostilidades do mundo, de Satanás e da carne, porque não socorrê-lo em orações. Esta é a função da igreja, orar pelo seu ministro, para que a igreja sempre tenha ministros fiéis da palavra de Deus. Defender o ministro através da oração e apoiar o seu trabalho. Considerações. Não podemos encerrar sem antes relembrar que todas as vezes quando a palavra de Deus é pregada, vidas são transformadas por Jesus Cristo. O mundo, Satanás e a carne farão de tudo para impedir as pessoas de ouvirem a pregação da palavra, sempre tentando desacreditá-la de alguma forma. Valorize, portanto, as ocasiões onde você pode ouvir a voz de Deus falando à sua igreja. Não ignore
que aonde a pregação da palavra estiver ocorrendo, ali também está ocorrendo uma batalha espiritual. Deus está alvejando este mundo com a sua palavra, este mundo que está em trevas, esse mundo que jaz no maligno. E com certeza um mundo que jaz no maligno tudo fará para tentar subverter esta palavra. Há um embate aqui enquanto o ensino da palavra está sendo transitado, está sendo veiculado. E não subestime isso. Portanto, todas as vezes que o Evangelho é pregado, instala-se uma batalha pelos nossos corações. E nós precisamos sempre estar atentos e para que Deus possa, de alguma forma, nos atingir por meio da oração, da insistência e do planejamento em estar na casa do Senhor, no dia do Senhor e usando os expedientes que o Senhor nos dispõe pela sua santa providência para ouvi-lo. Que Deus nos abençoe, que possa cuidar de nós e que possamos todos nós darmos cada vez mais atenção à palavra de Cristo. Amém e amém.